Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Farmácia em Prosa, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. Eu sou Maiara da Costa, jornalista do Conselho, e estou aqui em mais um episódio com vocês. Hoje o nosso tema é de extrema importância. Nós vamos falar sobre legislações que impactam o mundo farmacêutico. Você conhece as leis que estão em vigência atualmente e que podem impactar a farmácia? Se você não conhece ou se você quer saber mais, se você quer saber, por exemplo, como que essas leis são criadas, você está no lugar certo. Eu estou aqui com convidados muito especiais e que eu já quero dar as boas-vindas. Estou aqui com o Fábio Basílio. Muito obrigada, Fábio. Ele que é presidente da FENAFAR e do Sindicato dos Farmacêuticos, conselheiro também do CRFGO. Ele também é membro da Comissão Parlamentar do CFF e é coordenador do GT Parlamentar aqui do CRFGO. Eu também estou aqui com Eugênio Muniz. Muito obrigada, Eugênio, que é farmacêutico, conselheiro regional aqui do Conselho, membro do GT Parlamentar também aqui do CRFGO e diretor do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade e membro da Comensino do CFF. Eu também estou aqui com Guilherme Eduardo. Muito obrigada, Guilherme. Ele é farmacêutico, especialista em assistência farmacêutica e gestão de saúde pública e coletiva. Guilherme também é membro do GT de Trabalho Parlamentar do CRFGO. Bom, muito obrigada por vocês terem aceito o convite. E a nossa conversa hoje é justamente para que as pessoas entendam, tanto os farmacêuticos quanto farmacêuticas, e quem também tem interesse na área, de entender como que esses projetos de leis funcionam, né? Então, eu gostaria de começar essa pergunta do básico, né? Que a gente pudesse explicar para o pessoal de casa o que é um projeto de lei e como que elas nascem. Muito bem, Maia. Obrigado pelo convite novamente aí. A Comissão Parlamentar, o GT Parlamentar do Conselho Regional de Farmácia agradece muito por trazer a nossa pauta, né, o nosso trabalho do dia a dia para esse podcast tão importante, para levar informações aos farmacêuticos, às farmacêuticas, sobre como nascem os projetos de lei, né? Então, um projeto de lei, ele não nasce do nada, né? Assim, normalmente são de anseios da população, anseios da sociedade ou de uma parcela da sociedade, né? Então, nós, por exemplo, representamos um segmento da sociedade que é o segmento farmacêutico, né? Então, a gente cuida dos projetos de leis que interferem positivamente ou negativamente na nossa profissão. E um projeto de lei, ele nasce, tanto pode ser do executivo, ou seja, um prefeito, um governador, um presidente, ele pode mandar um projeto de lei, no caso do prefeito, para a Câmara Municipal, no caso do governador, para a Assembleia Legislativa, e no caso do presidente da República, pode ser tanto para o Senado como para a Câmara dos Deputados. Então, essa é uma origem dos projetos. Os projetos também podem vir diretamente de um deputado, e isso é importante que o farmacêutico entenda. Cada deputado, cada senador, ele representa a si mesmo e a quem votou nele. Então, da cabeça desse senador, ou desse deputado, ou desse vereador, pode sair qualquer tipo de projeto que você imaginar, né? Então, isso é importante que as pessoas saibam, que aparecem projetos tão absurdos, que a pessoa fala, da onde saiu isso? É da cabeça desse cidadão ou de um segmento que é representado por esse político, né? E também tem os projetos de iniciativa popular. Então, por exemplo, vocês terem ideia, o projeto de lei da ficha limpa é um projeto que veio da iniciativa popular, com mais de 2 milhões de assinaturas e virou uma lei, né? Então, os projetos de lei percorrem um grande caminho até se tornarem leis, né? Então, dependendo da sua relevância, da sua importância, eles se tornam ou não leis. Então, é assim que nascem os projetos de leis. A gente brinca que um projeto de lei é com o filho que o político, que a sociedade tem, que não é simplesmente colocar o projeto. Então, a gente tem que cuidar, andar lado a lado, até que o projeto vire de fato uma lei. E aí, esse é o trabalho do nosso GT, o GT Parlamentar, é acompanhar os projetos, tanto positivamente, quanto os que interferem negativamente na nossa profissão. Essa é a função do GT Parlamentar e é importante que os farmacêuticos e farmacêuticas entendam que são responsáveis por esses projetos, porque os políticos que estão lá foram eleitos pelas pessoas, então as pessoas têm que cobrar dos seus políticos. Eu acho um absurdo até hoje, Maíra. Tem pessoas que você perguntar, e quem votou para deputado federal não sabe, não lembram. São os vossos representantes, né? Então como que eu quero ter uma profissão valorizada se eu não lembro quem eu votei para deputado federal, né? Por exemplo, tem um deputado goiano que é autor de um projeto que quer vender medicamentos para o mercado.
E eu conheço alguns farmacêuticos que votaram nesse candidato, nesse deputado federal. Então, essas coisas a gente tem que responsabilizar a todos. É direito de todos e responsabilidade de todos também cuidar dos projetos de leis e do Brasil de forma geral, né? Sim, sim, com certeza. E a gente vai, inclusive, falar sobre esse projeto de lei mais específico, né, mais para frente. Sim. Mas eu gostaria que você, Eugênio, também, e Guilherme, comentassem, assim, o Fábio comentou agora sobre esse trabalho que vocês exercem, né, no GT aqui do Conselho. Mas, por exemplo, quando o farmacêutico, ele quer acompanhar essas leis, onde que ele pode chegar no conselho e perguntar, ele pode se direcionar a vocês? Onde que o farmacêutico pode achar mais informações justamente sobre esses trabalhos em andamento, né? Excelente, Mayara, excelente pergunta. Quero agradecer o convite, agradecer os colegas aqui do GT. E assim, como o Fábio falou, o papel do GT ele tem um papel de fiscalizar, de acompanhar e de dar parecer. Ele pode acompanhar no site do Legislativo, ou seja, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, em todos esses sites, como também ele pode acompanhar junto ao Conselho de Farmácia. Ou seja, ele pode ligar para a equipe técnica, ele pode ligar para a equipe jurídica, perguntando quais são as legislações, como ele também pode ter acesso a nós como conselheiros. Fábio é conselheiro, está na FENAFAR, está na comissão parlamentar lá do Conselho Federal de Farmácia, tem participação, está no GT de parlamentar, eu também estou no GT parlamentar, e tem todo esse acesso que a gente pode estar levando para o farmacêutico, o acompanhamento. E o Conselho vai estar sempre de portas abertas, né, Guilherme, nesse processo integrante com o farmacêutico e com a população. E não só o farmacêutico, a população também pode vir e pode procurar a nós, farmacêuticos, a nosso Conselho, para poder orientar com relação às legislações vigentes e as que estão em tramitação. E uma questão tão interessante, Mayara, é realmente a necessidade hoje do farmacêutico poder acompanhar todas as informações que são relacionadas aos projetos de leis envolvendo a profissão. Você vê que, até mesmo da forma da educação continuada, através das palestras que o próprio CRF ministra nas cidades, né, em todo o estado e principalmente também no interior, mostra a grande forma da gente poder acompanhar e ver esses projetos de lei que estão relacionados tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual e municipal. Nós temos projetos de lei tão importantes, como o próprio piso farmacêutico, né, que hoje está bem ênfase na Câmara Federal. Então, assim, hoje o farmacêutico ele poder acompanhar esses projetos de leis, ele acompanha e vê o crescimento que a profissão ela vai tendo durante anos. Eu digo muito que a profissão farmacêutica ela está saindo de uma forma coadjuvante, está se tornando protagonista na saúde aos países. E a gente pode ver que na própria pandemia agora, Covid-19, né, nós tivemos o papel tão importante do farmacêutico na saúde nesses anos. Né? Então, dentro de associações, o próprio sindicato, você consegue acompanhar projetos de leis. Né? Tem projetos de leis no próprio site do Senado que tem muito poucas votações, né, dos farmacêuticos em ajudar, em poder contribuir, comentar, dar seu parecer. Né? Hoje nós aqui no GT do Trabalho Parlamentar, o próprio Eugênio destacou muito bem, nós temos esse trabalho, né, de podermos fazer esse papel de ser uma voz do farmacêutico dentro, né, da Câmara Federal, dentro das Assembleias Legislativas de todos os estados e também nos municípios. Essa é uma ótima observação, Guilherme. E aproveitando esse momento aqui da nossa conversa, você mencionou que existem alguns projetos que estão abertos em votação, né, para os farmacêuticos votarem, para as pessoas também entenderem. E eu queria que a gente agora aproveitasse esse momento para explicar para o pessoal de casa como que funciona esse trâmite, que até o Fábio comentou agora de forma breve, que é um processo, né? Não é somente chegar lá e, eu quero esse projeto, tem esse problema aqui que a gente quer resolver e pronto. Então, existem passos, é isso? São etapas a serem cumpridas? São etapas. Se um projeto, vou dar um exemplo de um projeto federal, né? Que a maioria das leis que impactam realmente, elas estão no nível federal, né? A gente fala que, assim, na iniciativa privada, a gente pode fazer tudo que não é proibido por lei, e no setor público a gente pode fazer tudo que é permitido por lei, né? Então, as leis que vão determinar o que pode ser feito ou não no Brasil, né? Então, é fundamental que a gente acompanhe, que a gente conheça, né, esses projetos de leis para que eles se tornem leis importantes para nós cidadãos brasileiros, né? Então, um projeto, se ele é de origem, por exemplo, na Câmara Federal,
a mesa diretora, né, o presidente, hoje o Arthur Lira, com toda a sua mesa, eles vão dar o despacho dizendo quais comissões aquele projeto de lei vai percorrer. Então, por exemplo, normalmente um projeto de lei da área farmacêutica, ele vai para a Comissão de Saúde. Se tem alguma coisa relacionada com o trabalho farmacêutico, ele vai para a Comissão de Trabalho. O nosso piso, por exemplo, hoje, ele está na Comissão de Trabalho. Ele já passou na Comissão de Saúde, está na Comissão de Trabalho. Vai impactar no serviço público, aí tem a comissão específica de finanças e tributação, onde esse projeto vai passar para saber se vai ter custo, se vai ter despesa para o município, para o estado. Então, é o trâmite que passa pelas comissões até chegar ao plenário da Câmara. Eu estou dando um exemplo de um projeto criado na Câmara Federal. Dali, aprovado no plenário, ele vai para o Senado, onde ele vai percorrer o mesmo trajeto, né? Então, vai passar pelas comissões do Senado. No caso, como já passou pelas comissões na Câmara, normalmente é 1 ou 2 comissões só no Senado, e vice-versa, quando ele é de origem do Senado, vai para a Câmara. Sendo aprovado, vai para a sanção ou veto do presidente, né? O presidente pode vetar um projeto de lei, né? Uma lei já no caso, ela por inteiro, pode vetar um parágrafo dela, pode vetar um artigo dela, pode vetar uma parte da lei, né? Ele não pode vetar uma palavra. Então, a gente, até na elaboração de um projeto de lei, a gente tem esse cuidado, né? Porque se o governador, o prefeito ou o presidente for vetar, ele não tem como vetar uma palavra para mudar o sentido da lei. Ou ele veta tudo, ou não veta nada. Então, esse é o caminho normal das legislações. E, dentro dessas possibilidades, um deputado pode agregar assinaturas e fazer um pedido de urgência de um projeto. Então, por exemplo, se um deputado pedir um projeto de urgência, um pedido de urgência de um projeto, por exemplo, nosso piso, ele pula essas etapas das comissões e vai direto para o plenário, né? Isso é bom? É bom. Isso ganha-se muito tempo. Só que você precisa estar com muita certeza de aprovação. Porque um projeto, uma vez derrotado, se ele for derrotado no plenário, ele volta a estaca zero. E ele não pode ser apresentado novamente na mesma legislatura. Só na outra legislatura que um projeto com o mesmo teor poderá ser apresentado. Então, é um risco muito grande. Então, muitas vezes a gente prefere ir comissão por comissão para ir convencendo os deputados e senadores que o projeto realmente é importante para não correr o risco. Por exemplo, o projeto de lei do medicamento de supermercado, os donos do supermercado tentaram, em 2022, 2 vezes pedir de urgência para esse projeto. E nós vencemos as 2 vezes. Então, quando a categoria, às vezes, nem sabe o que está acontecendo nos bastidores, né? Mas nós estamos cuidando da produção farmacêutica. Tanto o Conselho de Farmácia, a Federação, os sindicatos, nós estamos cuidando da profissão, não deixando que esses projetos passem. Vencemos com muita dificuldade. Eu me lembro na segunda votação, Eugênio, eu estava vindo para a Bahia. E eu entrei no avião e na época não tinha a possibilidade do Wi-Fi nesse avião que eu estava. E eu vendo lá a Alice Portugal desesperada, né, com o projeto de lei, que ela tinha certeza que a gente ia perder do medicamento de supermercado. E eu fui de Goiânia para Bahia, de Brasília para Bahia, nessa dúvida. Será que a gente ganhou? Será que a gente perdeu? Quando o avião pousou, que eu consegui ter acesso à internet, que eu fui descobrir que a gente tinha vencido. Então, a luta é desgastante, uma luta muito pesada. Nós estamos falando de um segmento que tem muito recurso financeiro, né? Então, tem como financiar campanhas, tem como fazer uma série de mobilizações que nós não temos. Nós só temos a verdade do nosso lado e a saúde da população. Então, a gente tem que continuar lutando, mas é uma luta farmacêutica. E você tem que estar dentro dela com a gente. Tem a necessidade da representação do farmacêutico hoje em todos os âmbitos, né? Principalmente a lei, que ela é muito forte, o exemplo para deputado federal. Né? O próprio Fábio destacou muito bem que muitos colegas, às vezes, votam em deputados, né? A gente mesmo comete esses erros e aí olha e vê que o deputado está fazendo não observa, né? Quais os projetos que ele está votando, se ele é a favor, se ele é contra. Então é importante a gente poder sempre observar qual a posição do nosso deputado para a nossa profissão, e isso valoriza ainda mais, né, a categoria, e a gente evita esses tipos de lei que é para prejudicar, né, a nossa profissão e até mesmo perder o espaço. Como o Fábio falou, assim, a tramitação dele, ele tem que seguir esse trâmite porque a gente tem que convencer de voto de forma favorável ou convencer para ele votar de forma negativa. Porque você tem os 2 lados. Então você tem leis que vão nos favorecer, como foi a 13021, que foi uma luta que voltou até ter o nome do farmacêutico lá e consolidar a farmácia como estabelecimento de saúde, mas também você tem lei como essas que são negativas. Então é importante que não vá no trâmite da urgência, porque se for algo negativo, o deputado naquele lobby ou naquele processo ali, ele pode votar favorável àquela legislação que será contrária à população brasileira.
Então é um ponto que a gente tem que trabalhar muito forte, que é o que o Fábio tocou. E o Eugênio chamou a atenção de uma lei aqui, pessoal, que é muito importante, que antes da 13.021 de 2014 ser aprovada, os técnicos em farmácia no Brasil entravam na justiça para ser RT de farmácia e conseguiam. Em Minas Gerais tem mais de 5.000 técnicos em farmácia RT, em drogarias e farmácia. Antes da 13.021. Depois da lei aprovada, o Supremo, com unanimidade, declarou que técnicos em farmácia não podem mais assumir a responsabilidade técnica do estabelecimento. Ou seja, para vocês verem tanto que uma lei pode impactar na nossa profissão. A 13.021 foi uma lei que mudou o nosso paradigma. Se hoje farmácias podem fazer vacina, se hoje farmácias podem fazer consulta farmacêutica, é graças à 13.021, que teve muito do sorte, cada um de nós aqui, muita movimentação em Brasília para conseguirmos aprovar. Com dificuldade, ela era bem maior do que ela foi aprovada. Foi pra rua, não foi passeado, teve carro, reunimos tudo. Caravana, né? Levando na Eu Brasília. escutei de uma senadora, dessas senadoras históricas dentro da Câmara, né? Dentro do Senado Federal, que ela fala o seguinte: só tem uma coisa que político tem medo, é pressão popular. E é verdade mesmo. Então, movimentamos a categoria, né? Mais de 5.000 pessoas em Goiás, muito importante nisso. Nós estamos, né, do lado de Brasília, próximo, né? Mais fácil a mobilização. Então, conseguimos aprovar a 13.021, com um mercado grande do outro lado que estava contra a gente. Então, a gente conseguiu, graças a essa mobilização. É importante, eu brinco sempre assim, que o farmacêutico ele está preocupado com tanta coisa, menos no que é fundamental para ele, que são as legislações que vão dizer o que ele pode fazer, né? Por que outras profissões, como a medicina, tem tantas leis favoráveis a eles? Porque eles têm vários deputados médicos lá que fazem a defesa. Os municípios, normalmente, o secretário de saúde, qual a profissão dele? É médico, então são muito representados. Nós, farmacêuticos, precisamos nos representar mais, tanto nas câmaras municipais, assembleias legislativas, as secretarias de saúde. Precisamos fazer a nossa voz ser ouvida, né? A gente precisa, de fato, fazer a nossa voz ser ouvida. Nós temos uma farmacêutica deputada federal no meio de 513 deputados. Então, nenhum senador farmacêutico. Então, é muito pouco. A gente não consegue, a nossa voz, ela não consegue ser alta, porque nós não temos representatividade e porta-vozes dentro da Câmara e do Senado. A gente precisa, de fato, ter um movimento aí que garanta que nossa categoria seja representada. E esse, então, seria um dos desafios atuais que vocês enxergam, que a área da farmácia, em relação a esses projetos de leis enfrenta? Seria trazer mais pessoas para esse lado político, fazer as pessoas entenderem que é importante essa representatividade e que é também necessário para que a profissão consiga cada vez mais ser mais eficiente. Enfim, Exatamente, Ismael. Como o Guilherme falou, nós precisamos ter representatividade em todas as esferas, municipais, estaduais e federais. E para isso o farmacêutico tem que ver quem é o candidato, que é farmacêutico. Porque, no mínimo, ele vai defender a linha positiva favorável ao farmacêutico. Também se ele vai defender essa linha. Provavelmente sim. Então, nós temos que nos antenar, nos atualizar. Vai ter eleição agora municipal esse ano. Quem são os candidatos? Quem são as pessoas que podem nos representar? Então, ou seja, se eu não tiver nenhum candidato farmacêutico, então eu vou procurar alguém que defende a nossa bandeira, a área de saúde, porque é muito mais fácil eu ter acesso a essa pessoa. E o farmacêutico, ele tem que ser mais político nesse sentido. Ele tem que buscar se informar mais, buscar interagir para que possa conquistar mais espaço. Não adianta só ir atrás tem que ir atrás do todo, mas eu tenho que ter a força do parlamento, eu tenho que ter a força da legislação para que a gente possa prosperar e seguir. E o sistema CRF e CFF, junto com os sindicatos, junto com as associações, junto com os grupos técnicos de trabalho, fazem um papel importante nesse sentido. Né? É verdade. Não é porque nós estamos em um podcast, nós somos farmacêuticos, né? O podcast chamado Farmácia em Prosa, mas é definido só... Não é só farmacêutico, é por conta da saúde pública, a saúde da nossa população. Hoje o farmacêutico, através dos estudos, né, até mesmo através do desenvolvimento da saúde, nós conseguimos fazer com que o paciente ele tenha uma segurança na hora de administrar ali seu medicamento, procurar ali, né, algum especialista. Então, assim, a gente consegue hoje orientar muito bem um paciente em todos os momentos ali que ele estiver passando de um problema, né, de alguma situação que está ocorrendo. Então, dentro de uma drogaria, né, até mesmo dentro de uma farmácia, dentro de um hospital, não seja qual, né, pode ser qualquer área que seja, mas o farmacêutico ele consegue ter
essa voz e até mesmo esse espaço para poder ajudar a desafogar essa saúde pública, né? Hoje, se a gente tem farmacêuticos, em Valparaíso mesmo, nós temos um projeto de lei para que o farmacêutico esteja dentro da equipe multidisciplinar do PSF, né, do Programa Saúde da Família. Então, isso desafoga bastante, né, poder ajudar o paciente ali no dia a dia. Achar que a saúde é algo que é muito difícil, né, muitas vezes é muito precário, mas o farmacêutico ele consegue chegar na ponta, onde os médicos não conseguem, muitas vezes algum outro profissional não consegue, mas o farmacêutico consegue chegar ali e levar uma boa mensagem, até mesmo a saúde para esse povo. Sim, sim. E isso é fundamental mesmo. A gente comentou aqui sobre todos esses impactos que essas leis, o acompanhamento delas, as modificações, elas causam na profissão farmacêutica. E agora eu queria que a gente conversasse um pouco sobre esse lado, né? Esse lado do impacto positivo e, digamos, negativo, como bem o Eugênio mencionou. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de projetos de leis que estão aí em andamento. Se elas já estiverem passado, né, de algum ponto, vocês, por favor, me corrijam e conversem com o pessoal de casa. Mas são alguns temas que eu gostaria que a gente trouxesse agora, que com certeza os farmacêuticos têm muita dúvida. E o primeiro deles é o piso farmacêutico, né? Então, a gente aqui no Conselho também recebe muito essa dúvida de como que está, o que se pode fazer. Então, eu queria que vocês comentassem a que pé anda esse projeto de lei. Sim. O projeto do piso para farmacêuticos, ele passou já em votação pela Comissão de Saúde na Câmara dos Deputados. Inclusive, a gente brinca porque ele passou e um deputado, Tiago Mitral, do Novo de São Paulo, nem é deputado mais, graças a Deus, ele entrou com requerimento e cancelou a votação. Tivemos que votar novamente na Comissão de Saúde e aprovamos novamente. Ou seja, teve cheque e duplo cheque, né? Então, o projeto nosso tem que ser votado 2 vezes para valer. Mas conseguimos aprovar na Comissão de Saúde, ele está na Comissão de Trabalho agora. Na Comissão de Trabalho, o parecer é favorável à aprovação. Mas o que está faltando? Está faltando a gente fazer o que a enfermagem fez, né? Pressão dentro da Câmara dos Deputados, porque há um acordo velado, né, de não se aprovar depois do piso da enfermagem nenhum piso mais, né? Existe isso dentro do governo, né? De todos os pisos não passarem, porque o da enfermagem trouxe muita dificuldade para o governo com os municípios, né, com o próprio judiciário. Então, não é um acordo formal, mas existe esse acordo velado. Tanto é que nós tivemos o parecer favorável e o projeto não foi pautado nenhuma vez em 2023. Então, a gente precisa, de fato, pressionar, né, os nossos deputados a aprovação desse projeto. Importante falar, assim, por exemplo, nós temos na maioria dos estados as convenções coletivas, né, que tem lá os pisos. Goiás tem uma convenção coletiva para drogaria, transportadoras, né, para hospitais. Então, a gente tem as convenções coletivas. No que eu acho, principalmente no nosso estado, que mais vai impactar é para o serviço público, né? No serviço público, a gente tem deparado aí, o Conselho tem sempre agido com editais com salários aviltantes, sabe? Salário de 1.800, salário de 1.500, salário de R$2.000. 40 horas, né? 40 horas no Bem farmacêutico, né? Isso, então, aí as pessoas ficam muito cobrando do Conselho e do sindicato. Mas uma coisa que isso que eu falei da responsabilidade de cada um. Uma coisa que é fundamental que você saiba é que salário para servidor público, só o executivo pode mandar o projeto para aumentá-lo ou para fixá-lo, né? Então, quem determina o salário do farmacêutico do seu município é o prefeito da sua cidade. Ele que manda o projeto com o salário dos trabalhadores da saúde e a Câmara Municipal trabalha em cima desse projeto, aí pode alterar, mas quem pode enviar o projeto é só o prefeito, o governador e o presidente. Todo projeto que gera custo, só o executivo pode mandar. Então, nós, sindicato ou conselho, nós não temos a possibilidade de interferir nesse salário, sabe? Mas você tem, que você que elege esse vereador e esse prefeito, né? Ele tem que ter compromisso com os servidores. Eu já vi municípios onde antes do piso da enfermagem, técnicos de enfermagem ganhavam um pouco mais de meio salário mínimo. Isso, servidores públicos. Tinha que ter uma complementação para chegar no salário mínimo. Então, por quê? Depende do prefeito mandar. Ele vai sempre dizer que não tem recurso, que o município está sem recurso, que não pode fazê-lo. Mas pode sim. A gente sabe que vem dinheiro federal para os municípios de fundo a fundo, uma série de transferências que podem sim ser utilizadas para valorizar quem cuida da saúde dos cidadãos do município. Então, é importante que vocês saibam disso. Cobrar sim do conselho, do sindicato, mas cobrar principalmente aí do prefeito da sua cidade,
que não está valorizando os trabalhadores da saúde. É ele que manda o projeto de lei para fixar o seu salário. Sim. Nós, enquanto, agora falando, né, não sou da área da farmácia, mas enquanto jornalista, enquanto parte da sociedade, nós que realmente temos essa função da participação cidadã, né, desse controle social no sentido de monitorar, fiscalizar também se esses projetos Sim. estão sendo feitos, se não estão. E Guilherme mencionou muito bem essa questão da representatividade, né, do quanto que é importante ter essas pessoas dentro para fortalecer a profissão. E eu queria que vocês comentassem agora também sobre um outro projeto de lei que deu muito o que falar, você até comentou, Fábio, que são os medicamentos em supermercados. Por que que esse projeto ele impacta negativamente a profissão farmacêutica e também interfere negativamente para a sociedade? A venda de medicamentos no mercado ela é muito nociva. Por quê? Porque nós já temos agora, dia 5 de maio, o dia do uso racional do medicamento. Qual a importância disso? A importância é que nós possamos ter uma orientação para a população quanto ao uso, porque o medicamento ele é nocivo. Ele vai ter um ganho positivo para uma determinada patologia? Sim, positivo, mas ele também causa um dano para o organismo. E você, quando tem a associação farmacoterapêutica, o farmacêutico é o único profissional que vai poder fazer essa associação, essa análise farmacoterapêutica de todos os medicamentos que a população usa, que a pessoa, o paciente, usa. Muitas vezes, ele está tomando medicamento por causa do efeito colateral de outro medicamento que está tomando por causa de outro medicamento. Então, quando você vai ver, o paciente é um polifármaco, ou seja, você tem uma série de medicamentos que você pode cortar metade e aí ele continua, aí ele vai precisar só de menos a metade do uso daqueles medicamentos e vai continuar saudável do mesmo jeito. Então, o que acontece? Então, sem ter esse farmacêutico, sem ter a prescrição, sem ter a atuação do farmacêutico nesse processo, ele não vai conseguir evoluir. Então, quando você tem uma legislação que vende e permite, o risco é muito nocivo. As pessoas acham que tomar um antiácido não vai ter problema nenhum, mas vamos para essa parte do antiácido que é venda totalmente livre. Então, mas se você tem ali uma doença, uma úlcera ou qualquer outra patologia que a gente não consiga identificar e vai mascarar com aquele medicamento, o que vai acontecer? Você não vai ter, aquele sintoma vai ser amenizado por muitos anos. Quando você vai identificar de fato a patologia real, pode se tornar até um câncer. Eu não estou dizendo que esteja relacionado diretamente, mas que o andar, né, Fábio, o andar desse processo inteiro sem o acompanhamento farmacoterapêutico, sem acompanhamento de um médico, sem acompanhamento de um farmacêutico, isso pode se tornar um problema muito mais sério, muito mais severo no decorrer do processo. Então, por isso que a venda na venda no supermercado é completamente diferente. Eu não posso comprar o arroz no mesmo local que eu vou comprar um medicamento para cabeça, para dor de cabeça. Uma Neosaldina, enfim, outras marcas aí que você pode adquirir de forma livre e de forma de controle nenhum. Aí as pessoas vão dizer assim, mas e na farmácia eu vou ter esse controle? Lógico, o farmacêutico não vai proibir, mas ele vai poder orientar. Ele vai poder perguntar, você está querendo esse medicamento para o quê? Quais são os medicamentos que você já tem na sua cesta em casa? Como você acondiciona esse medicamento? E ele vai poder esclarecer muito melhor que, esse medicamento eu aconselho que você evite isso, retire esse, mude a sua alimentação, porque ele vai ter esse atendimento dentro da sala, dentro do consultório farmacêutico, onde ele vai poder orientar e até prescrever. E até ligar para o médico, fazendo uma consulta paralela junto com o médico, para identificar por que a prescrição daquele medicamento foi feita por aquele médico e se ele identificou alguns sinais e sintomas que o paciente conseguiu passar para o farmacêutico e não para o médico. Então, por isso que é importante o paciente ir para a farmácia e é importante o farmacêutico estar na farmácia fazendo esse papel e tendo esse papel importante junto à população brasileira que está na ponta. Ou seja, quantas farmácias nós temos? Então, o que o poder público poderia usar essas farmácias para mitigar, reduzir o número de pacientes no posto de saúde? Porque nós temos um exército de farmacêuticos, né, Fábio? São mais de 200 mil, né? Mais de 300 mil farmacêuticos. Então, podendo atuar de frente, olho no olho com a população. É isso que a gente precisa estar, olho no olho com a população. E tem uma coisa importante, o Guilherme, se me permite, Sim. que o projeto, além dele falar em medicamentos em supermercado, fala em medicamentos em supermercados e similares, né?
Então, o que é similar ao supermercado, né? Um botequim, uma bodega. Tudo. Um carrinho de confeito, na praia. Inclusive a relatora do projeto, que graças a Deus não prosperou em nenhuma comissão até hoje, ela usou esse exemplo. Ela disse assim, ela mora em São Paulo, capital. Ela disse que perto da casa dela não tem nenhuma farmácia 24 horas, mas tem uma loja de conveniência no posto, onde ela pode ir lá e comprar o medicamento dela se ela precisar. Olha que absurdo, a banalização completa. E nós já vivemos isso aqui no Brasil na década de 90, foi permitido medicamentos no mercado. Sim. E os resultados foram hiper nocivos assim, à sociedade, tanto é que retrocedeu nesse aspecto. Já foi testado e não deu certo, né? Porque imagine você num grande mercado desse aí, aquelas caixas com 100 comprimidos e está escrito assim, leve 3 e pague 2. Não é assim que eles vendem amaciante, ou seja, depois nesses mercados. É isso que a gente vai viver, a gente quer. Aí vou ter black de medicamento. Lembrando que esse projeto de lei, o bem que o Fábio deixou bem claro, né? Que foi feito, né? Na verdade, foi feito por um deputado goiano, né? Então, assim, hoje nós temos um deputado goiano que é a favor desse projeto de lei, né? De venda de MIPs em supermercado. Então, assim, eles podem ser isentos de prescrição, porém, eles não são isentos de efeito colateral, reação adversa. Agora nós vemos um momento que nós estamos vivendo, né? Graças a Deus já diminuiu um pouco, mas é a dengue. É o perigo hoje você ter um Dormec. Quem lembra do AS infantil? Sim. Muitas pessoas lembram do AS infantil, aquele comprimidinho, né? Parecendo uma bala. Agora imagine uma criança que tem acesso a esse medicamento, lá tá com dor de cabeça, todos aqueles sintomas de uma dengue, e ingere. O próprio ibuprofeno que nós mulheres às vezes tomamos, né, por questões de cólicas menstruais, e se você tomar, tem dengue, é um perigo. Imagina ter isso no supermercado, né? Ou então você vai ali comprar uma cerveja, do lado tem medicamento para ressaca, um kit, já vai vender um kit de casado. Então realmente é muito complicado e a gente tem que prestar atenção nisso. Bom, o nosso podcast está se caminhando ao fim, infelizmente, mas a gente ainda tem um tempinho para falar de um assunto que é muito importante, que é essa questão do futuro, né? Do que a gente pode aguardar assim, em relação a essas leis, o que a gente pode esperar ou para esse ano ou para o próximo, o que está em andamento, quais são novos projetos, o que o GT parlamentar aqui do Conselho tem estudado, tem visto. Por favor, Guilherme. Olha, eu acredito que o nosso trabalho ele tem que ser uma inovação, mas também com segurança ao paciente. Porque tudo que nós estamos conversando hoje, todos os projetos de lei, é voltado para a segurança do paciente. Né? Então, um projeto de lei voltado para um piso, para que esse profissional farmacêutico ele tenha, né, uma boa condição de trabalho para poder fornecer um bom serviço para a população, assim também com o projeto de lei que a gente acabou de falar, de venda, né, de medicamentos em supermercados. Então, toda essa inovação, os projetos de lei, né, que estão em andamento, tudo isso é voltado para a segurança do paciente, que hoje, a necessidade que a gente vê, né, em todas as nossas conversas nós temos dentro do GT, é voltada para isso. Então, acredito que hoje, com a participação do farmacêutico, dentro desse âmbito, né, de conversas, essas rodas de conversas, eu acredito que não é só esse momento nesse podcast que nós temos que conversar sobre isso. Né? Não é só no momento no CRF ou em um momento ali, né, numa roda, não, mas isso você tem que fazer parte diária, cotidiana da sua vida. Né? Hoje nós temos aí mais de 300 mil farmacêuticos em todo o nosso país e não para, né, de formar farmacêuticos, né, todo semestre só aumenta, né? Então acredito que a representatividade do farmacêutico dentro das esferas, e isso é muito importante, né, a representatividade do farmacêutico dentro dos órgãos públicos, né, por isso eu sou muito a favor aqui, né, meus colegas também, que editais que abrem de concursos, né, em prefeituras, valorizem ainda mais o farmacêutico, abrem mais vagas para os colegas farmacêuticos. Né? Então, isso daí a gente tem que ter essa posição de poder brigar, de poder correr atrás. Eu sei que não é fácil, tem que ter muita articulação, tem que ter, né, muitas, às vezes, umas brigas, né, ali, né, com o próprio empreendedor, né, com o próprio dono, às vezes, de drogaria, com alguns parlamentares, mas acredito que a profissão farmacêutica, ela está tomando um caminho muito importante e, graças a Deus, nós estamos ganhando mais espaço ainda dentro da saúde. Perfeito. E você, Eugênio, o que você acha, assim, que podemos esperar em relação a essas legislações para o futuro da farmácia?
Bem, as legislações, elas são positivas, têm seus lados positivos e seus lados negativos, dependendo do lado que está sendo mediado ou que está sendo colocado, né? Mas, assim, como o GT, ou seja, só esse debate que nós estamos tendo aqui, o CAF, né, o Centro de Aperfeiçoamento Farmacêutico, parabenizar a diretoria, a doutora Lorena Bahia, a doutora Luciana Calil, Daniel, o Leandro Zenon, pela iniciativa de nós termos esse ambiente para debater, para startar. Nós estamos debatendo aqui muito pouco, assim, né, Fábio? Muito volume de assuntos, mas, assim, mas é um pouco que dá a faísca para que a gente possa ampliar esse debate. Então, eu acho que nós temos que nos mobilizar. Esse é um caminho de mobilização, que é o CAF, levar essa fala, trazer o farmacêutico para que ele possa estar conosco no dia a dia, debatendo sobre legislação, conversando sobre legislação, impondo, até sendo favorável, crítico, porque cada um tem seu ponto de vista e nós temos que chegar nesse consenso. É isso que existe, a democracia é para isso. Mas, assim, para nós, eu acho que o futuro ele é promissor. Para a farmacêutica é um futuro sólido, ou seja, só o ganho que nós temos como estabelecimento de saúde na 3021, com as legislações que nós estamos conseguindo vencer, né, Fábio, no dia a dia. Então, ou seja, para nós farmacêuticos, nós somos a profissão que temos maior capilaridade no Brasil, em nível nacional, então eu não vejo retrocesso. Nós temos risco? Temos, mas é para isso que existe esse momento de nós estarmos debatendo e construindo. Então, eu vejo que para nós, que venham mais farmacêuticos no mercado, que construam conosco no Conselho, e que o Conselho está para fiscalizar, sim, está para acompanhar o farmacêutico estar presente no estabelecimento, em qualquer um que ele escolha trabalhar, mas, acima de tudo, ele está para ajudar e dar a mão para o farmacêutico crescer e construir um futuro melhor para toda a população brasileira. Perfeito, muito obrigada. E você, Fábio? Bem em cima do que os meninos estão dizendo, é isso mesmo. E, assim, eu tenho só um histórico bem breve. Eu entrei na faculdade, na UFG, em 95. A discussão no momento era se farmácias precisariam ter farmacêutico. Projeto de lei Marúcio Pinto, né, em 93 é o projeto, mas em 95 ele foi à votação. E ele foi aprovado no Senado, né? Nós conseguimos barrar ele na Câmara Federal. Mas é um projeto que foi aprovado no Senado e quase aprovado na Câmara. Ou seja, não teríamos mais farmacêuticos em farmácias e drogarias. Só na manipulação, né? Na manipulação sim. E eles diziam na época que os medicamentos já vinham com o farmacêutico responsável técnico na caixinha. Para que outro farmacêutico na farmácia e drogaria? Então, olha só, para você ver o risco que nós corremos naquele momento. Hoje a gente está falando em vacinação em farmácia, em consulta farmacêutica, em telefarmácia. Estamos dizendo aí, hoje um assunto que está muito em voga é o dimensionamento nas farmácias, porque uma farmácia que atende, vamos dizer, uma farmácia que venda hoje 1 milhão mês, que nas grandes redes não é difícil de achar. Como é que ela tem um farmacêutico por horário? Esse farmacêutico consegue atender os pacientes, orientá-lo? Então, o que a enfermagem já fez há algum tempo, que é o dimensionamento, hoje é falta da farmácia também esse dimensionamento. Então, só vejo avanço, só vejo para onde o farmacêutico crescer. Eu acho que a farmácia tem que ser uma porta de entrada para o SUS. Da mesma forma que a gente atende lá na farmácia popular, a gente é SUS na farmácia popular, quando você atende um paciente que você vê que ele precisa de um encaminhamento, você, farmacêutico, tem que ter autonomia para fazê-lo direto para o especialista. Isso é uma coisa que eu acho assim, são mais de 100 mil estabelecimentos no Brasil, com mais de 300 mil farmacêuticos, ou seja, a capilaridade, a abrangência é muito grande. Nós podemos ser muito mais úteis do que somos na saúde pública do Brasil. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Eu acho que os farmacêuticos brasileiros precisam acreditar nas suas entidades, Conselho Federal de Farmácia, Federação Nacional dos Farmacêuticos, conselhos regionais, sindicatos. Nós estamos na luta diária por essa produção. O Conselho Federal, todo dia, uma resolução nova, aumentando a área de atuação do farmacêutico. Então, é isso. Acredite na sua entidade, mas cobre e faça parte. O importante é você fazer parte das suas entidades. Bom, eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Realmente, o nosso tempo foi muito curto. Faça rápido. Mas eu já quero deixar, inclusive, aberto para que a gente possa aqui vir discutir mais temas sobre esses específicos, porque realmente são temas extremamente necessários. Eu quero agradecer você aí de casa que esteve com a gente mais uma vez nesse episódio, no nosso podcast aqui do CRFGO, Farmácia em Prosa. Agradecer a toda a equipe aqui do CRF que faz esse podcast acontecer e agradecer também em nome da diretoria para que vocês, farmacêuticos e farmacêuticas,
tenham esses momentos especiais. A gente se vê na próxima e eu quero que você acompanhe todos os nossos temas. Se você também tem sugestão, mande para a gente. Estamos no Instagram, @CRFGO, e também no Facebook. E também você pode ouvir o nosso podcast ou assistir o nosso podcast no Spotify e no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.